São 18h04. A partir de agora, aqui na Tupi, a notícia aprofundada, comentada e bem explicada. Esse é o Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Destaques do dia. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou hoje a prisão preventiva da deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, após pedido da Procuradoria-Geral da República. Condenada a 10 anos de prisão por invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça, ela anunciou ontem que saiu do país. Moraes também determinou o bloqueio dos passaportes, incluindo o documento diplomático que ela, por ser deputada. A decisão também solicita a inclusão, via Polícia Federal, do nome da parlamentar na lista vermelha da Interpol. A decisão de Moraes também bloqueia salários e outras verbas de Carla Zambelli, bens, ativos e contas bancárias, incluindo Pix, veículos, incluindo embarcações e aeronaves, eventualmente em nome dela, além de canais e perfis em redes sociais. Também foi determinada a multa diária de R$50 mil contra a deputada por postagens que reiterem as condutas criminosas. Após a decisão, Zambelli emitiu nota classificando a ordem de prisão como ilegal, inconstitucional e autoritária. A Marinha confirmou hoje a expulsão por motivos disciplinares do suboficial Marco Antônio Braga Caldas. Ele se tornou o primeiro militar expulso das Forças Armadas por participar dos atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023. Caldas foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 14 anos de prisão por 5 crimes em março de 2024. Em dezembro do ano passado, o STF determinou a execução da pena. Desde então, ele está detido na Escola de Aprendizes Marinheiros de Santa Catarina. A mais recente pesquisa Quest, divulgada hoje, aponta que a desaprovação ao governo do presidente Lula atingiu 57%, enquanto a aprovação caiu para 40%. Esse é o pior índice desde o início do terceiro mandato do petista. O levantamento aponta ainda que a parcela dos brasileiros que consideram que a economia piorou caiu de 56% para 48%. Também diminuiu a fatia de entrevistados que dizem ter notado aumento nos preços. Destaques da reportagem Tupi nessa quarta-feira, 4 de junho de 2025, que os nossos repórteres acompanharam hoje. Luiz Silva. Fábrica de salgados clandestina é interditada no Andaraí. A sua informação, Júlia Cabreiro. Ministério Público do Rio recorre à Justiça contra a decisão que revogou a prisão preventiva de Vitor Bellarmino. O seu destaque, repórter Carlos Júnior. Homem é flagrado por vizinhos em Guaratiba espancando um cão e é preso em flagrante. 18h07. Vamos saber o que os nossos comentaristas têm para debater, para aprofundar, para comentar, para analisar com os nossos ouvintes aqui do Jornal da Tupi. Boa noite, Chico Otávio. Boa noite, Maurício. Boa noite, ouvintes do Jornal da Tupi. Maurício, entidades sindicais protestam contra a demissão de cerca de 100 portadores de necessidades especiais na Eletrobras. Os sindicatos alegam que a empresa desrespeitou uma decisão judicial, Maurício. Ok, Chico Otávio, sobre esse assunto a gente tem entrevistado aqui no Jornal da Tupi? Sim, vamos ouvir o Carlos Arthur Coelho, diretor do Sindicato dos Trabalhadores do Setor de Energia, o Sinergia. Marcelo Madureira, boa noite, o seu destaque. Boa noite, família Tupi, boa noite, Maurício Bastos. O meu assunto de hoje é o seguinte, Maurício. No Brasil de hoje em dia, bandido bom é bandido solto. Já Marcelo Madureira, já Chico Otávio, comentaristas do Jornal da Tupi, opinião para você, e claro, você participa também da sua opinião em cima do que o Chico Otávio falar, em cima do que o Marcelo Madureira falar sobre as nossas reportagens. Mande a sua mensagem pra gente pelo 980-188880, é o nosso número no WhatsApp. Por lá você também responde a nossa pesquisa do dia. Hoje, primeira quarta-feira de junho, Dia Mundial da Corrida, mas a gente fala de outro tipo de corrida, né? Aquela trotada, aquela maratona que você corre aí no aterro do Flamengo. Enfim, a corrida é uma prática difundida pela cidade do Rio de Janeiro. Todo fim de semana tem uma corrida diferente, mas a corrida que a gente quer falar agora é outra. Sua vida, meu amigo, minha amiga, é um corre-corre? É isso que a gente quer saber de você. Você tem a sensação de que precisaria ter mais horas para dar conta de tudo?
fala pra gente sobre o seu corre nesse dia mundial da corrida aqui no Jornal da Tupi. 980188880. 980188880 é o número do nosso WhatsApp. Você corre, Marcelo Madureira? Olha, eu não corro, mas é só eu chegar em casa que é uma corrida de homem pelado que é impressionante. Que isso, Marcelo Madureira? Como é que é a corrida na tua casa, hein? Eu chego, eu chegar, sai um montão de homem no lado de casa. É um pra lá, outro tudo pra correndo, cá. É organizado. 18h09. A previsão do tempo, como fica o tempo na quinta-feira, no restinho dessa quarta-feira. E o frio, hein? Frio não deu as caras mais, pessoal esperando frio aí pro mês de junho, e ele não chegou na intensidade que os amantes das baixas temperaturas gostam. Renata Victor, boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, ouvintes da Rádio Tupi. Para esta noite, o tempo segue com algumas nuvens, mas não há previsão de chuva. Amanhã, quinta-feira, céu parcialmente nublado, também sem chuva, em alguns momentos ventos moderados. A temperatura vai subir mais um pouco e os termômetros vão marcar entre 19 e 34 graus no município do Rio de Janeiro. 18h09, 34 graus, hein? 34 graus. É o frio que você esperava, Chico Otávio? Pô, tô pensando até em marcar uma praia. 34 graus. Essa é a expectativa de máxima para a próxima, enfim, para quinta-feira que tá chegando. Bom, daqui a pouco também tem destaque do esporte para você que tá ouvindo o Jornal da Tupi. Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo e a seleção brasileira. A seleção brasileira que entra em campo amanhã. Amanhã, primeira partida sob o comando do técnico Carlo Ancelotti. E hoje tem futebol aqui na Tupi, futebol é na Tupi, tem Botafogo em campo em partida reprogramada, Botafogo e Ceará, a bola rola no estádio Newton Santos às 8 da noite, logo depois do Jornal da Tupi tem Super Futebol Tupi Team 5G, Luiz Penido, garotão da galera, conta a história desse jogo com Heraldo Leite nos comentários, com o Thiago Veras e o Sérgio Guimarães nas reportagens, o Vinícius Gama no plantão Tupi de Esportes e todo o nosso timaço, toda a seleção brasileira do rádio aqui na Tupi. 18h10, você sabe, né? A gente tá sempre junto a partir das 6, logo depois da Ave Maria com o padre Marcelo Rossi. Boa noite para você que acompanha a gente pelo radinho em 96.5 FM, no site tupi.fm, você que tá conectado, ligado no streaming ou no aplicativo Super Rádio Tupi aí no seu celular. Super Rádio Tupi. Pra você que gosta de rádio com imagem, boa noite pra você também. Você que tá de olho aqui no estúdio, vou dar um salve aqui pro Chico Otávio, levantando o braço. Marcelo Madureira também dá o seu alô, sua saudação aqui pro nosso ouvinte da Tupi, que tá acompanhando o nosso ouvinte telespectador, você que nos acompanha no YouTube. Você em qualquer parte que nos acompanha, em casa, no trabalho, na rua, no transporte, no carro. Fique com a gente, vamos juntos até as 7h30 da noite. Boa noite, família Tupi. Está no ar. Apresentação Maurício Bastos. Jornal da Tupi. Oferecimento Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. E Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. A Pernambuco Motos Rio é uma concessionária referência de credibilidade, qualidade e satisfação. Com 8 lojas no Rio de Janeiro, você encontra motos 0 km, nacionais, importadas e seminovas, além de seguros, consórcio Honda, peças, acessórios e serviços. A Pernambuco Motos Rio é uma das maiores concessionárias Honda do Brasil, com o melhor preço e a entrega mais rápida do Rio de Janeiro. Para mais informações, acesse riodejaneiroponto.pernambucomotos.com.br. E por falar em saúde, o Super Saudável Shopping tem tudo o que você procura em um só lugar. O mais completo site com produtos das melhores marcas e os melhores preços. Uma linha completa para diabetes, hipertensão, beleza, perfumaria e até produtos para o seu pet. Acesse agora supersaudávelshop.com.br e aproveite nossas ofertas super especiais. Super Saudável Shopping, o endereço certo do seu bem-estar.
A parabólica no Brasil tá mudando e pra melhor. Com a Siga Antenado, você troca sua parabólica antiga por uma nova digital. É imagem sem chuvisco pra curtir a novela, som perfeito pra comemorar aquele gol e mais de 100 canais pra ficar ligado nas notícias. Se você tem CAD único e uma parabólica antiga, agende sua troca agora. É de graça e 5 milhões de famílias já se beneficiaram. Não perca tempo. O prazo só vai até 30 de junho. Ligue 0800 729 2404 ou acesse sigaantenado.com.br. Será que dá pra dormir tranquila morando nessa casa? E se alguém tentar invadir enquanto a gente dorme? Será que a câmera da rua é suficiente? O portão lá da frente é alto mesmo? E se o nosso cachorro não latir? E se quebrarem as janelas, será que o trinco da porta aguenta? Não tenha medo. Tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Peça seu estudo de segurança grátis em verisure.com.br. Na loja, no app, na rede. Beleza, com economia é aqui. Promoções de quinta-feira. Kit Nelly Gold 12,98. Sorriso limpeza completa 120 gramas 2,99. Arroz máximo 22,95. A 100 peça inteira 25,90. Shark PA 29,75. Carré 15,97. Coxa com sobrecoxa 6,97. Surf 1,6 quilos 13,59. Talco antisséptico Barla 5,99 no app. Sabonete de glicerina Augusto Caldas 2,99 no app. Visite as novas instalações, loja em Auma. Economia é aqui! Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência, ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800 305 2090. De segunda a sexta, 8 da manhã, o show do Clóvis Monteiro é um oferecimento de... Já invernou no Mundial com ofertas para todo mundo. TIM, pré-chip, WhatsApp ilimitado, Pix na conta e muito mais. A Real Pax tem foco no cliente. Assine Real Pax, gente cuidando de gente. E Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados. Ligue agora 0800 305 2090. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. 18 horas e 16 minutos. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Inter. Terça e quarta é dia de super feira no Inter. Vem! E quando você sai de casa, não quer imprevistos. Com a Alamo Benefícios, você tem cobertura contra colisões, roubos e danos a terceiros e carro reserva imediato. Ligue 4000-1939. A volta para casa, te mostrando o melhor caminho. A gente tá com você, ouvinte da Tupi, você dá carona pra gente, a gente indica aí a melhor saída da sua região, como é que tá a movimentação pela cidade, o melhor caminho, também o pior caminho para você entrar numa roubada, não é verdade? O Paulo Lage tem as informações, sempre de olho na movimentação do Rio de Janeiro, com visão privilegiada, ele traduz as imagens aqui para você que acompanha a Tupi. Boa noite, Paulo Lage. Boa noite para você também, Maurício Bastos, e a todos no Jornal da Tupi. Uma ótima quarta-feira para todo mundo. Ainda destaco a região central da cidade, lentidão observo pela Francisco Bicalho, uma movimentação lenta por todo o percurso no sentido Ponte Rio-Niterói, com o mesmo panorama se repetindo pela Rodrigues Alves e também a Via Binário do Porto. Você que está seguindo para a Grande Tijuca, passando pela Praça da Bandeira, lentidão no sentido centro, mas também na pista contrária. Quem vai no sentido Maracanã perde tempo até pelo menos a chegada à estação de São Cristóvão. A Avenida Repelé, trânsito intenso com trechos de lentidão. Aí o melhor caminho fica sendo mesmo a Visconde de Niterói, se você acessa, por exemplo, a região do Meia. Missão Preço Baixo Presunic. A ordem do gerente é economizar. Até quinta no clube. Alcatra como a minha peça quilo, R$ 33,98. Daqui a pouco tem mais do Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Informação. 18 e 17, o Luiz Silva está aqui com a gente no estúdio para trazer detalhes a respeito de uma operação da Polícia Civil. A Delegacia do Consumidor colocou seu time em campo e sabe aquele salgadinho que você come na rua, que você não conhece a procedência, pessoal circulando aí com isopor. Enfim, você tem que saber onde você está comendo, não é verdade? Você tem que saber onde você está provando aí os seus quitutes, onde você está matando a fome, porque olha,
a origem. As imagens são estarrecedoras que a gente teve a oportunidade de acompanhar. Eu fico com o pé atrás a partir disso de comer na rua, né, Luiz Silva? Boa noite. É isso, Maurício. Boa noite para você, boa noite aos ouvintes do Jornal da Tupi. Policiais da Delegacia do Consumidor e da Delegacia da Taquara interditaram uma fábrica clandestina de salgados no bairro do Andaraí, na Zona Norte. Segundo a polícia, o espaço era usado para a fabricação de salgados árabes que eram vendidos em barracas de rua, na própria Tijuca, no centro, em Copacabana, Ipanema e também na Barra da Tijuca. A fábrica estava em condições absolutamente insalubres, com muita sujeira, equipamentos degradados, insetos, baratas por todo lado, alimentos expostos ao calor e à sujeira e ligações de energia próximas ao fogo, correndo risco de causar acidentes e até mesmo incêndio, né? A fábrica já havia sido interditada pela Vigilância Sanitária em novembro do ano passado, mas voltou a operar sem autorização. O delegado Wellington Vieira, da Delegacia do Consumidor, dá detalhes da investigação. Vamos ouvir. Uma fábrica clandestina de salgados que operava na Tijuca, mas distribuía esses salgados para diversos pontos de venda espalhados por toda a cidade. A fábrica foi interditada porque as condições sanitárias de higiene eram precárias e os alimentos que eram produzidos estavam contaminados. Na fábrica foram encontrados 8 estrangeiros sírios que se apresentaram como refugiados, tiveram os passaportes retidos e foram levados para a delegacia para prestar depoimento. 4 barracas foram apreendidas na Tijuca e uma em Copacabana e, segundo o delegado Wellington Vieira, a investigação segue em curso para identificar os proprietários do estabelecimento. Maurício. Beleza, Luiz Silva, obrigado aí pela informação. Agora é chato, né? Muita gente compra salgado, né? Quando houve uma chegada mais massiva de refugiados aqui no Brasil, né? Eles circulavam com suas barraquinhas, com seus isopores aí com salgadinho, com quibe, com esfirra, né, com docinhos, e muita gente comprava para ajudar, né, por causa da situação em que eles se encontravam, uma situação realmente precária, de necessidade de sobrevivência, né, e aí a gente se depara com uma situação como essa, né, Marcelo? Eu só espero, Maurício, que o que foi encontrado nesse estabelecimento lá na Tijuca não se repita em outros estabelecimentos, porque eu acredito que ainda muitos dos refugiados que sobrevivem, né, à custa desses produtos típicos, esfirra, quibe e tal, que vendem aí pelas esquinas da cidade, tenham um mínimo de cuidado, de higiene. E a gente também não vai tirar o todo, né, por um exemplo, aliás, muito correto da vigilância sanitária. Perfeito. É importantíssimo realmente que se faça uma triagem, separar o joio do trigo, sem fazer trocadilho. Né, e a gente torce, né, para que isso seja realmente a exceção, né, que isso seja realmente uma prática de fato isolada, e que isso que aconteceu hoje não sirva para esvaziar o trabalho dessa gente que precisa da venda de salgado, desse tipo de comércio, para sobreviver, e que não haja nenhum tipo de retaliação, xenofobia, né, Chico? Eu também tenho o maior cuidado com isso, mas de certa forma evito alimentos em barracas onde eu sei que não há água corrente, né? Eu sempre fico muito preocupado com isso. É importante se precaver, sem dúvida nenhuma. São 18h21, 18h21, mais informações do trânsito aqui para o nosso ouvinte. Vamos falar rapidamente aqui da ponte Rio-Niterói. Segundo a concessionária Ecovias Ponte, que administra a via expressa que liga Rio a Niterói, o motorista vai encontrando lentidão no sentido Niterói, 35 minutos ao tempo de travessia, lentidão desde a ilha de Mocangui até a chegada à Praça do Pedágio, e no trecho do Rio, a partir da Reta do Cais até o vão central, ou seja, praticamente em toda a extensão da ponte, o motorista vai encontrando trechos de lentidão, e no sentido Rio, a lentidão desde a Grande Curva até a Reta do Cais, isso já no Rio, e para o motorista então vai encontrando dificuldades aí no sentido Rio, não é só no sentido Niterói não, nos dois sentidos o motorista vai encontrando movimentação bem complicada na ponte Rio-Niterói. Já um novo panorama do trânsito com informações das concessionárias, do Centro de Operações da Prefeitura do Rio e também do Paulo Lage, com a movimentação pela cidade. 18h22. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. A Tupi agora está na Alexa. Para começar a ouvir a Tupi pelo seu dispositivo Alexa, você deve ativar desta forma. Pelo comando de voz, diga: Alexa, ativar a Skill Super Rádio Tupi. Este comando será apenas na primeira vez. A partir daí, não mais precisará utilizar a palavra skill. Basta dizer: Alexa, ouvir a Super Rádio Tupi.
no FM, no aplicativo, no site, na Alexa. Ligue na Tupi, onde você estiver, da maneira que quiser. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Vem aí o maior encontro da engenharia, agronomia e geociências do Rio de Janeiro. O CREA Aqui, um evento inovador para profissionais, empresas, estudantes e instituições do setor, com debates, área de exposições, networking e muito mais. Não perca! Dia 5 de junho, das 8 da manhã às 10 da noite, na Marina da Glória. Inscreva-se já em creaqui.crea-rj.org.br. CREA Aqui. Tem tecnologia, tem CREA. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. A revista americana de negócios Fortune divulgou o ranking 2025 das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. A empresa com maior lucro foi a Alphabet, dona do Google, que alcançou resultado líquido de 100 bilhões de dólares e também foi a que mais cresceu nos últimos 12 meses. Porém, o ranking, que leva em consideração o faturamento, é liderado pela rede de varejo Walmart, que faturou 680 bilhões de dólares, com a vice-liderança para a Amazon, com faturamento de 637 bilhões de dólares, e em terceiro lugar, aparecendo o grupo da área de saúde, o United Health. Como comparação, a maior empresa brasileira, Petrobras, faturou em 2024 86 bilhões de dólares. Minuto Economia volta amanhã no programa Francisco Barbosa. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. Foram prorrogadas até o dia 9 de junho as inscrições para o concurso da Guarda Municipal Armada de Duque de Caxias. São 400 vagas imediatas e 100 para cadastro reserva. É necessário ter nível médio. As inscrições devem ser feitas exclusivamente no site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro. O site é idib.org.br. Vou repetir, idib.org.br. Super Rádio Tupi. O Enem é a maior ferramenta de realização de sonhos deste país. Com a nota do Enem, jovens entram no ensino superior. O Enem transforma vidas. Eu, Gil do Vigor, sou um exemplo disso. Faça sua inscrição no Enem de 26 de maio a 6 de junho, acessando o site enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Quem pensa em construir, reformar ou fazer o planejamento de um novo espaço costuma querer economizar tocando a obra por conta própria. Mas é nessa hora que o barato sai caro. Para fazer de fato um projeto seguro e eficaz, a solução é contratar um profissional de arquitetura devidamente registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU-RJ. Só assim é possível garantir o sucesso do seu investimento. Essa é uma mensagem do CAU-RJ. Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025. O direito de transmissão tá na mão. A primeira edição do Mundial vai ser por aqui. De 14 de junho a 13 de julho, nos Estados Unidos, os melhores das 6 confederações mundiais. Os melhores do planeta. Um evento global com 32 clubes de todo o mundo. E os campeões da América do Sul vão representar o futebol brasileiro. Do Mundo de Clubes FIFA 2025 é
na Rádio Forte no Esporte. Oferecimento Med Levinson Super Saudável Shopping, o seu site de saúde. Vaca Burger é muito bom. No açaí, preço baixo é bom para todos. Venha aproveitar. Bet Nacional, jogo legal é na Bet dos brasileiros. TIM Pré-Chip, WhatsApp ilimitado, Pix na conta e muito mais. Seguros Sinaf, muito mais que assistência funeral. O Sinaf tá pago? O melhor do esporte está no Disney Plus. O Sol do Brasil. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. 18h28. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Direto do Centro do Poder, vamos à capital federal. Luiz Carlos Azedo, boa noite. Boa noite, Maurício, Chico, Marcelo. Boa noite, Azedo. Boa noite. Time completo hoje aqui no Jornal da Tupi, Luiz Carlos Azedo. Ontem a gente trazia aqui no Jornal da Tupi a informação do pedido da Procuradoria-Geral da República da prisão preventiva da deputada federal Carla Zambelli do PL de São Paulo, depois que ela anunciou a saída do país, anunciou sua fuga. Ela é condenada a 10 anos de prisão por invadir os sistemas do CNJ, e hoje é uma decisão que gera uma série de limitações além da prisão. Ela tem salários bloqueados, canais e perfis em redes sociais, multa diária por postagens, e aí a Carla Zambelli emite uma nota classificando essa ordem de prisão como ilegal, inconstitucional e autoritária. A gente não está vendo repercussão no meio político, né? Não vê tanta repercussão no meio político em relação a essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Você acredita que essa falta de manifestação seria um certo temor de essas medidas se estenderem a outros nomes da cena política, do espectro da direita, da extrema-direita, Azedo? Olha, aí são duas coisas, né? Uma que a determinação da prisão dela e a inclusão do nome na lista da Interpol era uma coisa meio óbvia em função dela ter saído do país da forma como saiu, fugindo, né? E também pela atitude arrogante dela, de enfrentamento com o Supremo, o ministro Moraes. Aí tem dois aspectos políticos. Tem um que envolve a política externa brasileira e tem outro que envolve a relação entre os poderes constituídos. Do ponto de vista da política externa, esse episódio vai estabelecer um paradigma. Por quê? Porque se ela for presa nos Estados Unidos e deportada para o Brasil, que seria a consequência lógica da decisão do ministro Alexandre de Moraes, a gente tem um cenário de normalidade nas relações institucionais entre os dois países. Se não acontecer isso, ela receber asilo político, ou não for presa, ficar nos Estados Unidos, ou facilitarem a viagem dela dos Estados Unidos para a Itália, aí é um outro cenário. Aí nós estamos tendo uma quebra de institucionalidade nas relações entre os dois países, os acordos que existem entre os dois países, acordos internacionais, e isso sinaliza um campo aberto para que a oposição aqui no Brasil se articule e atue nos Estados Unidos no sentido de acirrar ainda mais as contradições que existem entre o presidente Lula e o presidente Trump, entre o ministro Moraes e o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Quer dizer, são dois cenários que nós vamos ter que aguardar, observando. Aqui internamente, sim, eu acho que ela não conta com a solidariedade da Câmara como instituição, porque ela está violando a legislação. Ela não se licenciou do mandato, ela saiu do país sem comunicar, ela está condenada a 10 anos de prisão, ela pode ter o mandato cassado por uma simples decisão da mesa da Câmara, que eu acho que é o temor que ela tinha. Agora, Azedo, ter o mandato cassado e ser preso imediatamente.
Certo. E isso vai depender da forma como o presidente da Câmara, Hugo Mota, vai agir e também do peso, da força que a oposição está tendo. Eu concordo com você, a reação que está havendo no Congresso, ela não sinaliza uma solidariedade grande em relação a Carla Zambelli, não. Mas essa semana é atípica por causa do encontro dos BRICS, né? Da reunião parlamentar dos BRICS e tal, e que tira, vamos dizer, foco, né? Assim, essa agenda da ordem do dia do funcionamento da Câmara. Agora, Azedo, tem o problema diplomático que a gente debateu aí no início da conversa, tem a questão do esvaziamento da Carla Zambelli, ela que parece meio que abandonada por seus pares na Câmara dos Deputados, né? Mas também há uma questão diplomática interna também que a gente precisa levar muito em consideração, especialmente no caso de uma eventual prisão, né? Se ela for presa realmente, essa prisão, né, ela precisa passar por uma votação no plenário da Câmara dos Deputados. E aí, diante desse acirramento dos ânimos entre legislativo e judiciário, é possível, muitos parlamentares defendem essa tese, que uma possível contrariedade à prisão seja uma resposta ao Supremo Tribunal Federal diante aí dessa queda de braço que vem se arrastando ao longo dos tempos. Você concorda com essa tese aí de alguns parlamentares? Isso tem uma sutileza aí que a gente tem que levar em conta, que é a seguinte: ela foi condenada por um crime que ela cometeu antes do atual mandato. Então, o dispositivo legal que diz que qualquer processo contra um parlamentar no exercício do seu mandato, ele tem que ser sustado até que o mandato se encerre, não vale nesse caso. O que está havendo é que você tem um setor da Câmara, somente da oposição, defendendo a tese de que esse dispositivo é extensivo a todos os mandatos anteriores, se eles tiveram continuidade, que é uma coisa que tem muita gente interessada por causa dessas investigações sobre emendas parlamentares, porque seria uma espécie assim de salvo-conduto para todo mundo que está enrolado no Supremo. Certo. Eu não acredito que essa tese prevaleça, porque isso gera um estresse muito grande entre a Câmara e o Supremo Tribunal Federal. E a tendência tanto do presidente da Câmara como do presidente do Senado é administrar essa relação com o Supremo em torno de questões que, vamos dizer assim, garanta as prerrogativas dos dois poderes e não que desmoralize o Supremo. Certo. E o caso dela é um caso típico de quem quis desmoralizar o Supremo, inclusive do ponto de vista da questão eleitoral, porque ela foi condenada por isso. Certo. Então, assim, a gente tem que aguardar. São duas faces de uma mesma moeda, né? Certo. Uma externa e outra interna, que envolve a institucionalidade entre os dois países e entre os poderes. Certo. Chico Otávio tem uma questão aqui para você, Azedo. O Azedo tem uma curiosidade. O Bolsonaro fez uma contundente crítica a Carla Zambelli nas eleições de 22, depois das eleições, chegando a responsabilizá-la pela derrota. Mas e agora? Será que isso está valendo até hoje, ou a família do ex-presidente vai dar acolhida a essa espécie de autoexílio da deputada? Olha, a cúpula do PL, principalmente o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, responsabiliza aquele episódio pela derrota do Bolsonaro. E é normal que o Bolsonaro também queira atribuir aos outros a razão da sua derrota, e não os seus erros, como, por exemplo, ser contra a vacina, aquele comportamento dele durante a pandemia, que foi decisivo para a derrota dele, né? Se ele tivesse tomado a vacina, talvez o resultado da eleição fosse outro. Mas há que se considerar também que essa base bolsonarista raiz, radicalizada, se identifica com ela. Aquela atitude que ela tomou
era uma atitude que ela estava latente em toda a campanha eleitoral, e você tinha um segmento da base do Bolsonaro, que é esse pessoal de extrema-direita mais radical, se identifica com ela. Então, eu tenho a impressão que é uma, vamos dizer assim, é uma faca de dois legumes aí, entendeu? É isso. Vamos aguardar os desdobramentos, então, como sinaliza aí o Luiz Carlos Azedo, porque a crise é diplomática e também institucional interna aqui no Brasil. Azedo, amanhã encontro marcado para trazer mais dos bastidores da política e do centro do poder direto da capital federal. Azedo, um abraço, boa noite. Boa noite. 18 horas e 38 minutos, já tem mais Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Oferecimento Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Osby, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. E Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. A Light faz parte da história do Rio. Há 120 anos, levamos energia, inovação e desenvolvimento para indústrias, comércios, serviços e milhões de famílias. Estamos presentes em momentos únicos na vida das pessoas, seja no nascimento de um filho, no funcionamento de um hospital, nas festas que fazem o Rio pulsar. A trajetória que celebramos é inspirada nos sonhos e conquistas de cada pessoa que vive e constrói o estado do Rio de Janeiro. Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. Magé tem ritmo, tem emoção, tem história. Para comemorar os 460 anos da cidade, de 6 a 9 de junho, a Arena Magé vira palco da maior festa. Dia 6 tem Matuê abrindo os trabalhos. Dia 7 se prepara o fenômeno Alok. Dia 8, Simone Mendes. E no dia 9, Sorriso Maroto. Vem comemorar o orgulho de ser magéense. Prefeitura de Magé, governando com amor. Pronto para uma experiência de imersão? Os cinemas UCI são os mais completos. Salas de grande formato IMAX e X Plus com telas gigantes. Salas VIP Deluxe. Sem falar na sala 4DX, que além dos movimentos das poltronas, você tem diversas sensações como vento, chuva, nevoeiro, aromas. Aproveite para assistir Lilo e Stitch, Missão Impossível, o Acerto Final, Premonição 6, Laços de Sangue e muito mais. Lembrando que clientes Unique pagam meia entrada. Verifique condições e classificações etárias. ucincinemas.com.br. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. Obras no coletor tronco de esgotos alteram o trânsito em Bom Sucesso e Higienópolis até o dia 21 de setembro. Uma faixa será interditada das 6 da manhã até as 10 da noite na rua General Galliene. Também haverá alterações em trechos das ruas Miguel Burnier, Santa Mariana, Aguaraíba e Avenida Além Paraíba. Estacionar também ficará restrito em alguns pontos da região. Pax tem carinho e respeito pelos clientes, afinal são mais de 70 anos de tradição. Seu Adir Ananias perdeu a esposa e o filho em menos de um ano, mas tinha a Real Pax ao seu lado. Ouça o depoimento. Eu não sabia nem o que fazer e eles fizeram tudo pra mim. Eu quero ter sempre a Real Pax junto comigo. Ligue agora ou chame no Real Zap 0800 703 7236. Planos a partir de 1,50, sem limite de idade, sem taxa de adesão e clube de vantagens. Sorteio mensal de até R$30 mil. Compra qualquer carência. Real Pax, gente cuidando de gente. Meus fechamentos, aqui é Paulinho Gogó. Tô mandando papo reto pros trabalhadores brasileiros desse meu Rio de Janeiro, que tem uma família linda igual que nem a minha. Uma nega Juju, Paulinho Tuntum e um amigo da onça, o Birico Tico. Vocês têm que conhecer o Mega Box Atacadista. Lá tem mega preço baixo, com mega produtos e mega marcas exclusivas pra sua mega casa e mega negócio. É muito por muito pouco. Aqui eu não conto história, hein? Vai pro Mega Box, que lá é fato venéreo. Pô, tu viu que se juntar e escanear 10 tampinhas dos litrinhos da Brahma, você ganha mais um litrinho? Se a gente já tá se dando bem, imagina o Zeca com tanto de tampinha que ele juntou até hoje. Fala aí, Zeca. É, vai dar bastante Brahma. Pena que proibiram você de participar, né? Poxa, olha só. É que aí não ia sobrar Brahma pra mais ninguém, né, Zeca? Então a cerveja do churrasco é na conta de vocês. Ah, na conta da Brahma, né? Escaneou 10 tampinhas no app do Zé Delivery, ganhou mais uma Brahma. Isso é bramosidade. Beba com moderação. Ah, tem
Atenção! Começa amanhã o Acelera Açaí. Preços ainda mais baixos. Toda loja com descontos arrasadores. Abasteça seu comércio e casa com descontos incríveis. Venha com sua lista de compras e encha seu carrinho de preço baixo. Diversas opções para quem compra no atacado ou no varejo. É muita oferta para você comprar mais e pagar menos. Então prepare-se. Acelera Açaí. Não perca. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. 18 horas e 43 minutos. Expresso do Madureira. Pessoal, vou falar de um assunto de ontem, mas que ainda tá me preocupando muito, me abalou, que foi assistir aquele espetáculo da soltura do MC Pose do Rodo, que eu interpretei e entendi como um evento político preocupante. O MC Pose, membro confesso do Comando Vermelho, em seus shows faz apologia do crime, né, do tráfico, reuniu uma multidão na porta da cadeia comemorando a sua soltura. Para completar a festança, tinha a presença alucinada do MC Oruan, né, que é filho do Marcinho VP, e que também defende o crime no seu trabalho, digamos assim, com muitas aspas, artístico, né? E eu fiquei observando as pessoas que estavam lá, né? E não eram poucas, eram muitas, né? Eram jovens, crianças, chefes de família, né? Carregando as crianças do cangote, conduzindo em triunfo o bandido pelas ruas de Bangu, um desfile inacreditável. No Brasil de hoje, bandido confesso virou herói. As pessoas não conseguem mais distinguir o que é legal e do que é ilegal. E esse exemplo, pessoal, vem de cima, quando autoridades, partidos políticos, órgãos de Estado, grandes lideranças, enfim, estão cheios de indivíduos ligados ao crime organizado, às milícias, influenciadores digitais com milhões de seguidores, ensinam que o que importa é ostentar riqueza, ter jatinho, carro importado, usar joias, relógios caríssimos. Não se importa como você conquista isso. O que importa é ter. Se você trafica drogas, aposta em bet, lava dinheiro, corrompe ou é corrompido, vale tudo. O Brasil tornou-se um país do Muricy. Cada um que trate de si. É a lógica do eu tenho e você não tem. E não tem porque é otário, é fracassado. Nós temos que ter, pessoal, um projeto comum para construir uma sociedade mais justa, mais solidária, tendo como base a honestidade e os bons princípios. Como é que se pode construir uma nação com pessoas civilizadas, né? Agindo ou tolerando atitudes condenáveis? E o que é pior, eu vou repetir, hein? É que o exemplo vem de cima, daqueles que são eleitos ou nomeados e muito bem pagos para defender a lei, o caminho reto, a honestidade, que são fundamentos essenciais para um país. Essa é a minha questão, essa é a minha perplexidade. É um tema que a gente tem debatido desde ontem, quando ocorreu a soltura. A gente trouxe aqui ao longo da programação da Tupi acompanhamento, né, da movimentação dos fãs do cantor Pose do Rodo em frente ao complexo penitenciário de Jericinó. A escolta, ele foi escoltado aí por seus fãs, pessoas que gostam enfim, são simpatizantes da sua arte, né? E o Chico Otávio também trouxe Eu não chamaria aquilo que ele produz arte. É uma opinião ponto, pessoal. É uma questão de opinião. Para os fãs, trata-se de uma arte. Por exemplo, o que o Léo Lins faz, na minha opinião, o humorista, que foi condenado hoje a 8 anos e 3 meses, é arte. Já o que o cara lá do Rodo, lá, para mim aquilo não é arte, é bandidagem. Questão de opinião. Inclusive o Chico Otávio também tocou nesse assunto, trouxe esse tema, uma reflexão sobre esse tema ontem. Queria também trazer, compartilhar com a gente, trazer esse debate aqui para a mesa novamente, né, Chico? Ô Maurício, que bom que nós estamos aqui numa bancada democrática, né, e de opiniões plurais. É o fundamento do Jornal da Tupi. É isso, eu não acho que o Pose seja um bandido, eu também não discordo de que ele tenha feito uma confissão. Aquilo ali era apenas uma ficha de ingresso no sistema que ele foi obrigado a preencher
E como ele era associado ao Comando Vermelho, evidentemente ele assinalou CV para se proteger, e não era uma confissão. E também não acho que a obra dele seja uma apologia ao crime. Para mim, ele é muito mais um sentimento, né? A expressão de um sentimento que paira nessas comunidades. E o melhor que a gente tem que fazer é ler, entender, interpretar aquela multidão que cercou a saída dele, né? Aquela de verdadeira apoteose que foi a saída do Pose da prisão. Então eu acho assim, para construir uma sociedade justa e saudável, antes de mais nada, é preciso fazer uma leitura correta do que paira nessas comunidades. Não é só aquele grupo que estava ali recepcionando o Pose. Isso está em todas as comunidades. E que bom que a gente possa votar e escolher nossos representantes para melhor expressar esses nossos desejos nas entidades que nos representam. Marcelo. Mas, Chico Otávio, eu concordo com você na essência, mas essa população, ela se comporta porque ela não tem perspectivas. Ela é abandonada pelo Estado. Como eu falei, hoje o Estado está cada vez mais infiltrado pelas facções, pelas milícias, seja no poder legislativo, seja no poder executivo, seja no poder judiciário, no nível municipal, estadual e federal. E essas populações, né, lá onde eles moram, e que são dominados pelas milícias e pelas facções, eles são oprimidos, inclusive com relação ao voto. Eles são coagidos a votar nos candidatos que são, que são sustentados, né, membros dessas milícias e dessas facções. Então a gente entra num círculo vicioso, complicado, você não acha, não? Olha, eu acho que, Marcelo, que esse povo tem mais autonomia e vota com mais consciência do que a gente imagina. Tomara que eu esteja errado, mas não é o que eu observo, Chico. São 18 horas e 50 minutos aqui no Jornal da Tupi. É o debate aqui que a gente traz, e o ouvinte, claro, pode participar e trazer sua opinião. Claro, fica aberta a sua participação pelo WhatsApp 980188880. Informação do trânsito agora. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. Terça e quarta é dia de super feira no Inter. Vem! Quando você sai de casa, não quer imprevistos. Com a Alamo Benefícios, você tem cobertura contra colisões, roubos e danos a terceiros e carro reserva imediato. Ligue 4000-1939. E seu cão se coça bastante, pode ser alergia. Com Zenrelia é alívio desde o primeiro dia. Peça ao veterinário de sua confiança. Com Zenrelia, tudo fica zen. Agora as informações do trânsito, novo panorama da movimentação na volta para casa nessa noite de quarta-feira, 4 de junho de 2025. Boa noite, Viviane Costa. Muito boa noite, Maurício. Boa noite, família Tupi. Olha, a volta para casa muito complicada pelas vias expressas da cidade. Eu começo pela Avenida Brasil, porque ainda em decorrência de um acidente que aconteceu mais cedo, no início da noite, envolvendo caminhão e ônibus, bem ali no trecho de Bom Sucesso, nas proximidades da agulha de acesso da saída da linha amarela com o encontro da Avenida Brasil. O trânsito neste momento permanece com uma faixa bloqueada para a circulação de carros. A pista lateral chegou a ficar totalmente interditada, mas neste momento tem liberação de uma faixa. No entanto, Maurício, o trânsito permanece completamente congestionado pela Avenida Brasil, com reflexos a partir da Rodrigues Alves no trecho do Aquarrio. Portanto, a Avenida Brasil pela pista lateral completamente parada, pista central apresentando ótimas condições. Tem reflexos também pela linha amarela para quem está em direção ao Fundão. Estou verificando dificuldades a partir da saída do pedágio. Portanto, você que está saindo neste momento da Barra em direção à Zona Norte, siga pelo Alto da Boa Vista ou ainda pegue a Grajaú Jacarepaguá. Assim você evita esse transtorno da linha amarela. Agora, quem está saindo do centro em direção à Zona Oeste, seguindo neste momento pelas vias de São Cristóvão, acessando ali na altura de Benfica a Prefeito Olímpio de Melo, você pode pegar a pista central da Avenida Brasil. Aí sim vai cortar um excelente caminho, assim como pela Dom Helder Câmara, Leopoldo Bulhões, evitando também a linha vermelha, porque teve um acidente agora há pouco envolvendo caminhão e carro ali no trecho do Galeão.
no sentido Baixada Fluminense. Estou verificando reflexos de congestionamento a partir de São Cristóvão. Motora da 99 rode mais e gaste menos, abastecendo nos postos parceiros. Com 99 abastece, toda economia conta. Daqui a pouco eu estou de volta aqui no Jornal da Tupi. Quer sair na frente na hora de buscar emprego? Ter noções de informática faz toda a diferença. E para te ajudar a chegar lá, o Senac RJ oferece os cursos de informática fundamental, Excel e Excel avançado. Dê um gás no seu currículo e prepare-se para o futuro. Procure a unidade Senac RJ mais próxima ou acesse rj.senac.br. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800 305 2090. Será que dá pra dormir tranquila morando nessa casa? E se alguém tentar invadir enquanto a gente dorme? Será que a câmera da rua é suficiente? O portão lá da frente é alto mesmo? E se o nosso cachorro não latir? E se quebrarem as janelas, será que o trinco da porta aguenta? Não tenha medo. Tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Peça seu estudo de segurança grátis em verisure.com.br. Hoje eu vou sair de casa pra comer peixe na brasa, o melhor peixe do Rio, sem nenhum favor. Vou com as crianças, a vovó e o vovô, que o peixe é sem espinha e é cheio de sabor. Onde é que é? Qualidade sem frescura, preço justo, alto astral. Tem carnes, tem vegano, agrada geral. Traz as crianças, a vovó, o vovô e o tio. Barra, Freguesia, Tijuca e Botafogo. Na antiga Estrela do Sul. Entrada pelo estacionamento do Shopping Casa e Gourmet. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. 18 horas e 55 minutos. Jornal da Tupi. Informação. A informação de agora, bom, antes de anunciá-lo, vou dar os parabéns aqui e as palmas merecidas para o nosso companheiro, um camarada muito correto, ético, um grande companheiro, trabalhador, amigo nosso, sempre disponível para ajudar os amigos aqui da redação da Tupi. Nosso Thiago Souza completando mais um ano de vida, um homem, enfim, um pai, um marido, um camarada muito bacana. Tudo de bom na sua vida, Thiago. Parabéns. Obrigado, informação aí, Thiago. Muito obrigado. Eu que agradeço aqui. Nada. O que temos de informação aí para o nosso ouvinte? Olha, notícia que acaba de chegar no Departamento de Jornalismo da Super Rádio Tupi. A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro acaba de confirmar a 4ª morte por febre do Oropuche. No início de maio, uma mulher de 38 anos, moradora de Nilópolis, morreu após frequentar um parque na cidade e ficar hospitalizada. A amostra foi analisada e o resultado deu positivo para a doença. Outras 3 mortes já haviam sido confirmadas em Cachoeiras de Macacu, Paraty e Macaé. Maurício. Ok, Thiago, obrigado pela sua informação. Sucesso para você, tudo de bom na vida. 6h56. Pô, tu viu que se juntar e escanear 10 tampinhas dos litrinhos da Brahma, você ganha mais um litrinho? Se a gente já tá se dando bem, imagina o Zeca com tanto de tampinha que ele juntou até hoje. Fala aí, Zeca. Vai dar bastante Brahma. Pena que proibiram você de participar, né? Poxa, olha só. É que aí não ia sobrar Brahma pra mais ninguém, né, Zeca? Então a cerveja do churrasco é na conta de vocês. Na conta da Brahma, né? Escaneou 10 tampinhas no app do Zé Delivery, ganhou mais uma Brahma. Isso é bramosidade. Beba com moderação. Já pensou em preparar suas receitas favoritas de forma rápida, prática e sem óleo? Com a Airfryer Mondial, isso é possível. Ela garante crocância por fora, maciez por dentro e muito mais sabor. Tudo com mais saúde para você e sua família. A Mondial tem o modelo perfeito para você. Descubra uma nova forma de cozinhar, com mais praticidade e muito mais sabor. Airfryer é Mondial.
Dia 8 de junho no Quali Stage, Rodrigo Teaser com o tributo ao rei do pop. Desculpe, estou um pouco atrasado. Dia 12 de junho, Dia dos Namorados, Nando Reis com o show Nos Seus Olhos. Por onde andei, enquanto você me procurava. E dia 14 de junho, Thiago York com a turnê Noite dos Namorados. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. Ainda dá tempo de participar da pesquisa do dia, Dia Mundial da Corrida, mas hoje a gente fala de outro tipo de corrida. A gente quer saber aqui no Jornal da Tupi, a sua vida, hein? É um corre-corre? Você tem a sensação de que precisaria ter mais horas para dar conta de tudo? Cada um com seu corre, não é verdade? Mande sua mensagem pra gente, 980 18 8880, é o WhatsApp da Tupi, 980 18 8880. Diga o seu nome e seu bairro e deixe o seu recado em até 20 segundos. Boa noite a toda a equipe aí da Tupi, boa noite Maurício. A minha vida é uma correria danada. Eu corro muito para poder me sustentar, que eu trabalho muito. Na minha opinião, o dia deveria acabar às 10 da noite. Começar às 5 da manhã e terminar às 10 da noite. Um abraço aí, Maurício. É José de Tinguá. Saindo do centro, indo para a Barra da Tijuca e descansar ouvindo a Tupi. Parabéns pelo programa, jornal, etc. Francisco Wilson Feitosa, saudações alvinegras. Boa noite, família Tupi. Zenilson Pedro, meu apelido é motorista, quase era motorista de van. A respeito da pesquisa, minha vida de motorista de van e de motorista é uma corrida, entendeu? Acordo 5 da manhã ligado na Tupi, tá bom? E tô até agora na correria, tá? São 18h10 escutando a Tupi. Tupi do motorista, quase uma hora na correria. Amigão do programa aí e a mesa, uma boa noite a todos. Meu nome é Jorge, sou motorista. A minha corrida começa em Nova Iguaçu, rapaz, 5h30 da manhã e termina também em Nova Iguaçu por volta de 20 horas, 21, por aí. Eu trabalho em Ipanema e o bagulho é doido, é doidão mesmo. Eu sou motorista. Um abraço a todos aí, uma boa noite pra vocês. Alô, Maurício Bastos, parabéns pela sua competência, você é fera. Aqui é Adevaldo Macedo de Araguaína, Tocantins. Sou ex-jogador de futebol. Quando jogava, eu corria muito atrás da bola. Agora, só corro atrás de um prato de feijão. Valeu, garoto, um abraço. Boa noite a essa equipe maravilhosa. Quem vos fala aqui é Roberto do Caju. Rapaz, acho que precisaria aí de 48 horas aí para matar o leão, porque para levar o pão de cada dia aí, todo dia em casa, tá difícil. A coisa mais difícil é ganhar dinheiro, pode ter certeza disso, ainda mais para profissional liberal como eu. Um abraço aí, ó. Maurício, boa noite. Boa. Sou a Beth Gomes de Cosma. Você está no meu rádio, menino. Você está no meu rádio, Maurício. Um abraço. Um abraço. Valeu, Beth de Cosmos, na Zona Oeste do Rio. Roberto do Caju. O Adevaldo de Araguaína, no Tocantins. Jorge, que é motorista. Zenilton, motorista de vão. Francisco também com a gente. José de Tinguá, que tem de motorista, né? Motorista tem que correr mesmo, né? Tem que correr para ganhar o pão de cada dia. Obrigado a todos aí por compartilhar com a gente a sua audiência, enfim, a sua companhia e também o seu corre diário aqui na Tupi. Muito obrigado. 19h, 1 minuto. Entrevista. Chico Otávio tem um convidado pra gente aqui no Jornal da Tupi. Apresente, faça as honras, Chico. Pois é, Maurício, olha, vou começar dizendo que cerca de 100 trabalhadores com deficiência foram demitidos da Eletrobras na semana passada. O ato provocou indignação e protesto na porta da empresa, né? Na segunda-feira, com um ato, né, que reuniu sindicalistas, demitidos e outros interessados, né? E muitos desses trabalhadores estavam na Eletrobras há mais de 15 anos. As demissões foram classificadas pelos dirigentes sindicais como uma afronta à inclusão social e aos direitos garantidos por lei. Então, Maurício, para falar sobre o assunto, eu convidei Carlos Arthur Fonseca de Souza Coelho. Ele é diretor do Sinergia do Sindicato dos Trabalhadores do Setor Elétrico e presidente da Associação de Contratados, Ex-Contratados e Prestadores de Serviços de Empresas do Setor Elétrico. Boa noite, Carlos. Obrigado aí por aceitar nosso convite. Nada, obrigado a vocês. É um prazer muito grande estar participando aí de uma rádio com tantos telespectadores
né? E estou aqui à disposição que a gente puder colaborar. Maravilha. Então explica pra gente o que está acontecendo na Eletrobras. Na verdade, nós tínhamos uma decisão, né? Era um acordo que falava isso em 2022, que a Eletrobras não poderia demitir esses trabalhadores portadores de necessidades especiais. A empresa foi unilateralmente, descumpriu, né? E colocou esses trabalhadores na rua na sexta-feira. E me diga o seguinte, é reversível? Tem como voltar atrás? O que vocês estão fazendo como dirigentes sindicais? Na verdade, nós já estamos com o nosso escritório, né, Dr. Marcos Neves, que é o advogado do sindicato, um profissional muito atuante, está buscando agora os direitos, né, desses trabalhadores e levando à justiça, dizendo que isso é uma arbitrariedade. Isso não foi decidido, foi uma decisão unilateral da Eletrobras. Agora, Carlos, qual era o papel desses trabalhadores dentro do sistema? Qual era a importância deles? Na verdade, eram papéis múltiplos. Na verdade, nós temos engenheiros, temos técnicos, temos várias pessoas que já estão na empresa, como foi dito, há mais de 14 anos, mais inclusive, né, e que entraram alguns em 2004, a intervenção do próprio governo, né, do presidente atual, e vinham trabalhando em seus diversos setores, contribuindo com a empresa. São profissionais comprometidos com os trabalhos, né? E depois da privatização, infelizmente, os trabalhadores passam a não prestar mais, porque a empresa só visa lucro. Agora, você acha que a Eletrobras está remando contra a maré ao demitir trabalhadores com deficiência no momento que a gente discute a inclusão social? Eu não tenho dúvida que sim, né? A empresa, quando era anteriormente Firapública em Centrais Elétricas, era uma empresa do governo inclusiva, né? E tinha a própria Eletrobras pública, sempre foi uma empresa inclusiva, a empresa que fazia trabalhos sociais, e de uma hora para outra a coisa mudou. E quando a coisa muda, a gente encara essa situação como, assim, irresponsável, insensível. É muito triste o que aconteceu. Olha, muito obrigado então, Carlos, eu quero agradecer a sua boa vontade, esperando que vocês consigam resolver o problema. Eu conversei com Carlos Arthur Hermes Fonseca de Souza Coelho, diretor do Sinergia, presidente da Associação dos Contratados, Ex-Contratados e Prestadores de Serviços das Empresas do Setor Elétrico, que falou sobre a demissão de 100 trabalhadores com deficiência na Eletrobras. Tem posição, né, Chico, da Eletrobras, né? Antes de encerrar, eu quero ler aqui a nota que nós recebemos da Eletrobras. Ela nega que tenha reduzido o quadro de pessoas com deficiência, dizendo o seguinte, que o número de pessoas com deficiência que são empregadas da Eletrobras Sudeste aumentou de 29 para 94 pessoas desde novembro de 2024. Esse aumento no quadro foi feito majoritariamente com a contratação de 50 profissionais que já prestavam serviço à companhia, muitas vezes em contratos terceirizados, além de outros profissionais vindo do mercado. A primarização da força de trabalho com a contratação dos empregados em substituição a profissionais terceirizados é parte da estratégia de diversidade e inclusão da companhia. E, por fim, a companhia tem um plano negociado e validado com o Ministério Público do Trabalho, que está em execução para cumprir as regras ligadas à contratação de pessoas com deficiência. Maurício. Mas em nenhum momento essa nota fala sobre o porquê de esse grupo que pertencia aos quadros da Eletrobras à época em que era uma empresa pública, o porquê de terem sido desligados. Né? Não fala, não se refere a isso especificamente, Maurício. Ok, Chico, obrigado aí pelas informações e pela entrevista aqui no Jornal da Tupi. São 19h06, daqui a pouco tem mais aqui no Jornal da Tupi. Quem tá no Rio, tá na Tupi. Fala mais alto que eu quero ouvir. Quem tá no Rio, tá na Tupi. Fala mais alto que eu quero ouvir. E aí, meu amigo, você tá afim de falar de coisa que ninguém fala? Não, né? Ninguém quer. Eu vou falar sobre um dos maiores tabus que existem pra gente que é homem, principalmente pra quem passou dos 40 anos como eu. Depois dos 40 anos, o nosso organismo, ele para de produzir testosterona, ele vai diminuindo a produção da testosterona. E isso afeta a nossa pegada como homem, afeta o nosso desejo sexual, afeta o nosso desempenho na academia e em várias áreas da nossa vida.
Então, meu amigo, se você está perdendo o desejo sexual pela parceira que você escolheu para seguir a jornada da vida, se você está com problema de ereção, ou se você está terminando a sua intimidade sexual muito antes da hora, eu quero apresentar para você o Power Pulse da Lírio Suplemento. O Power Pulse é o produto mais inovador que existe de estimulação sexual atualmente no mundo. Ele foi desenvolvido com nanotecnologia e ele não é cápsula nem comprimido. São pastilhas mastigáveis super discretas em que cada pastilha tem mais de 15 princípios ativos para devolver a sua produção natural de testosterona, aumentar o seu fluxo sanguíneo para garantir uma ereção firme e duradoura, mesmo com o uso de preservativo, e ainda controlar o tempo da ejaculação, acabar com a ejaculação precoce. Um dos princípios ativos presentes na fórmula do Power Pulse são as saponinas, que é o princípio ativo do feno grego. Esse princípio ativo ajuda o homem a voltar a produzir testosterona de maneira natural. Isso faz com que ele recupere não só a pegada no trabalho, na vida, mas recupere o desejo sexual pela parceira de longo prazo. Além disso, outro princípio ativo presente na fórmula é a arginina, um vasodilatador natural que vai aumentar o fluxo sanguíneo na região genital masculina para garantir uma ereção firme e duradoura, mesmo com o uso de preservativo. Além desses dois princípios, tem mais de 10 princípios ativos presentes na fórmula, capazes de levantar o ânimo e o astral de qualquer homem acima de 19 anos. Os mais idosos estão usando o Power Pulse para poder levantar da cama com mais ânimo, com mais disposição, viver a vida com mais alegria. Os homens com mais de 40 anos estão usando o Power Pulse para recuperar a produção de testosterona. E os mais jovens para diminuir a ansiedade e ter um controle maior do tempo. Agora, para tudo isso acontecer, você precisa dar o primeiro passo e ligar agora no 0800 787 4040. É o telefone direto do laboratório da Lírios. As 50 primeiras pessoas que ligarem agora ou chamarem no WhatsApp vão levar o tratamento completo do Power Pulse pela metade do preço e ganhar uma caixa de som da JBL, a prova d'água original. Não perca tempo, ligue agora ou chame no WhatsApp 0800 787 4040. E aí, meu amigo? Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. 19h10, hora de futebol. Jornal da Tupi. Esporte. Seleção brasileira do rádio já em campo para melhor transmissão de Botafogo e Ceará. Já às 8, a bola rola no estádio Newton Santos. Quem dá o recado dessa partida, quem conta a história desse jogo é o garotão da galera. Fala, Penidaço, como é que tá a movimentação de público, a expectativa para esse jogo? Traz o raio-x aí pra gente, Penido. Maurício, aquele abraço, querido. Olha, o público começa a chegar agora, os portões estão abertos e a expectativa é de que um público, pelo menos, eu não vou dizer estrondoso, mas um público razoável, até porque o Botafogo deu uma pegada no breu aí nos últimos jogos, vem com bons resultados, goleou o Inter, passou pelos dois adversários da Libertadores, derrotou o Santos no domingo passado, enfim, dá uma embalada, 4 vitórias seguidas, dá uma animada muito grande, ganhando hoje, entra no G6 e acaba de sair a escalação do Botafogo, não é isso, Thiago Veras? Exatamente, Penido. O time tem uma espécie de um 4-2-4 diferente, né, do que o Botafogo utilizou nos últimos jogos. O Botafogo está escalado com John, Vitinho, Jair, David, Ricardo e Alex Telles, Gregory e Marlon Freitas, Santi Rodrigues, Arthur, Mastriani e o Igor Jesus, que está negociado com o Nottingham Forest da Inglaterra, já se despediu hoje à tarde, faz o último jogo dele nessa passagem pelo Botafogo aqui no estádio Newton Santos. Penido. Até por essa atração também, por essa despedida que promete ser histórica, uma gratidão de parte a parte. Tudo bem, o jogador é pago para exercer a função, mas quando, a gente sabe que futebol envolve paixão, né, Maurício? Quando ele entrega, ainda que sendo pago para isso, mas quando ele entrega e supera a expectativa, entrega título, fica aquela coisa, aquele sentimento, aquele lado afetivo mais aflorado.
eu vou narrar. 8 da noite a bola vai rolar daqui a pouquinho, portanto. Heraldo Leite vai deixar você na cara do gol com os comentários e as reportagens do Tiago Veras e do Sérgio Guimarães. O Botafogo vencendo, pula para 18 pontos. Esse jogo seria realizado no dia 24 de maio, foi adiado, será realizado daqui a pouquinho, e o Botafogo ganhando vai a 18 pontos, entra no G6 e mostra realmente a sua cara lá no alto da tabela. Beleza, Penidaço, Penido, Luiz Penido, garotão da galera, já conta tudo sobre Botafogo e Ceará com os super craques da informação, toda a seleção brasileira do rádio já posicionada para a melhor transmissão de Botafogo e Ceará. 19h12. Quando o papo é futebol, a Tupi é líder de audiência. Futebol é na Tupi. O sol do Brasil. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Na loja, no app, na rede. Beleza com economia é aqui. Promoções de quinta-feira. Kit Nelly Gold 12,98. Sorriso limpeza completa 120 gramas 2,99. Arroz máximo 22,95. A 100 peça inteira 25,90. Shark PA 29,75. Carré 15,97. Coxa com sobrecoxa 6,97. Surf 1,6 quilos 13,59. Talco antisséptico Barla 5,99 no app. Sabonete de glicerina Augusto Caldas 2,99 no app. Visite as novas instalações, loja em Auma. Economia é aqui! O Enem é a maior ferramenta de realização de sonhos deste país. Com a nota do Enem, jovens entram no ensino superior. O Enem transforma vidas. Eu, Gil do Vigor, sou um exemplo disso. Faça sua inscrição no Enem de 26 de maio a 6 de junho, acessando o site enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Economia e praticidade no seu celular. No canal do WhatsApp da Rede Economia, você recebe em primeira mão as melhores ofertas da semana. É só clicar no link na bio do nosso Instagram, @souRedeEconomia. Não perca tempo e aproveite. Rede Economia. Economia é aqui! Pô, tu viu que se juntar e escanear 10 tampinhas dos litrinhos da Brahma, você ganha mais um litrinho? Se a gente já tá se dando bem, imagina o Zeca com tanto de tampinha que ele juntou até hoje. Fala aí, Zeca. É, vai dar bastante Brahma. Pena que proibiram você de participar, né? Poxa, olha só. É que aí não ia sobrar Brahma pra mais ninguém, né, Zeca? Então a cerveja do churrasco é na conta de vocês. Ah, na conta da Brahma, né? Escaneou 10 tampinhas no app do Zé Delivery, ganhou mais uma Brahma. Isso é bramosidade. Beba com moderação. Rádio Tupi. Jornal da Tupi. Dica cultural. Na próxima quinta-feira, dia 5, estreia Djavan, o musical Vidas pra Contar. Produzido pela Turbilhão de Ideias, o espetáculo é uma homenagem emocionante a um dos maiores ícones da música brasileira. Convidamos você a se juntar a nós no Teatro Multiplano Vila de Mol e celebrar a arte e cultura do Brasil. Não perca essa oportunidade única de vivenciar a magia da música de Djavan em uma nova linguagem teatral. Garanta já seu ingresso e venha fazer parte desse momento especial. Nos vemos lá. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. 19h16. São 19h16, as informações do trânsito aqui no Jornal da Tupi. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Álamo. Quando você sai de casa, não quer imprevistos. Com a Álamo Benefícios, você tem cobertura contra colisões, roubos e danos a terceiros e carro reserva imediato. Ligue 4000-1939. E Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. Como diz o Sidney Rezende, que está curtindo merecidas férias, Sidney volta dia 16. Atenção, Sidney Rezende estará de volta no seu rádio
estádio no dia 16 de junho, após merecidas férias, viajando pela Europa. Alô, Sidney, você que fica na escuta, o Sidney Rezende acompanhando a gente pelo aplicativo da Tupi no celular. Como diz o Sidney, Viviane Costa está de volta. Fala, Vivi. Tô de volta, Maurício, agora com informações da ponte Rio-Niterói. Notícia de última hora, teve um acidente grave envolvendo 3 carros, bem ali na altura da Grande Reta, isso no sentido Niterói. Neste momento ainda tem faixa ocupada, o reboque já está no local. Por conta do acidente, estou verificando o trânsito um pouco mais intenso, com reflexos desde a reta do Cais. Hoje, o trânsito melhorou, de fato, em direção a Niterói. Não estou verificando congestionamento. Inclusive, depois do trecho do acidente, tem somente pontos de lentidão da Ilha de Mocanguê até a chegada à Praça do Pedágio. No sentido Rio, aí sim tem retenções, tanto pela reta do Cais, como na saída para a Avenida Portuária e a Avenida Brasil. Aí sim, quem puder, dando preferência às barcas, chega mais rápido. Seu cão se coça bastante, pode ser alergia. Com Zenrelia, é alívio desde o primeiro dia. Peça ao veterinário de sua confiança. Com Zenrelia, tudo fica zen. Viviane Costa, direto para o Jornal da Tupi. Valeu, Vivi, reforçando a informação do trânsito, trazendo novas informações agora sobre a linha vermelha. Você que está a caminho da Baixada Fluminense vai enfrentar dificuldade, já que tem 2 faixas ocupadas, 2 faixas interditadas na altura do aeroporto do Galeão, devido a um acidente envolvendo carro e moto, isso na pista sentido Baixada. As dificuldades desde o Caju até a altura do acidente no aeroporto do Galeão. A 7 Rio está no local, bombeiros foram acionados para prestar assistência. 19 e 19. Jornal da Tupi. Oferecimento Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Osby, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. E Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. Quem pensa em construir, reformar ou fazer o planejamento de um novo espaço costuma querer economizar tocando a obra por conta própria. Mas é nessa hora que o barato sai caro. Para fazer de fato um projeto seguro e eficaz, a solução é contratar um profissional de arquitetura devidamente registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU-RJ. Só assim é possível garantir o sucesso do seu investimento. Essa é uma mensagem do CAU-RJ. Ao longo de todo esse mês, o Cine Sesc RJ apresenta a mostra Filme Monumento, cinema biográfico brasileiro, com exibições gratuitas em várias unidades do Sesc RJ. Você vai se emocionar com filmes que celebram grandes nomes da cultura brasileira, como Claudinho e Bochecha, Mussum, Sidney Magal e Grande Otelo. Tem também programação especial para crianças, com o projeto Cineminha. Não vai perder essa, hein? Acesse sescrio.org.br e confira a programação completa. Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem o melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 995118294. O Árabe Restaurante. Não esqueça, 995118294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia Flores. Alô, amigos, eu, Vitor Hugo, e a equipe de promoção da Super Rádio Tupi estaremos amanhã com uma ação especialmente para você. Venha participar das brincadeiras e ganhar brindes. Esperamos você na Rede Economia da Barra da Tijuca, na Rua Bruno Giorgi, número 114, loja 124 e 125, entre 10 e 11 horas. Rede Economia, tudo para você economizar mais. Te espero lá, te vejo lá. Pronto para uma experiência de imersão? Os cinemas UCI são os mais completos. Salas de grande formato IMAX e X Plus com telas gigantes. Salas VIP Deluxe. Sem falar na sala 4DX, que além dos movimentos das poltronas, você tem diversas sensações como vento, chuva, nevoeiro, aromas. Aproveite para assistir Lilo e Stitch, Missão Impossível, o Acerto Final, Premonição 6, Laços de Sangue e muito mais. Lembrando que clientes Unique pagam meia entrada. Verifique condições e classificações etárias e ucicinemas.com.br.
Quer um ambiente seguro e confiável para você se divertir? Então vem para a Bet Nacional, totalmente autorizada pelo governo. Sabe por quê? Porque a Bet Nacional sempre foi sinônimo de jogo responsável, com transparência e compromisso com você. Então já sabe, né? Jogo legal é na Bet Nacional, uma bet diferente, a Bet dos brasileiros, proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros informa. Daqui a pouco, Super Futebol Tupi, Team 5G. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. 19h22. A gente movimenta a reportagem da Tupi com informações desta quarta-feira, movimentando a reportagem com a Júlia Cabreiro. Fala, Júlia, boa noite. Boa noite, Maurício Bastos. Boa noite a todos que estão ligados no Jornal da Tupi. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro recorreu à Justiça, Maurício, nesta terça-feira, contra a decisão que revogou a prisão preventiva do influenciador Vitor Vieira Bellarmino. Ele é acusado de atropelar e matar Fábio Toshiro, enquanto ele atravessava a Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. A segunda Promotoria de Justiça, junto ao primeiro Tribunal do Júri da capital, afirma que a conduta de Vitor Bellarmino indica grave risco à ordem pública, ressaltando que o acusado retirou o corpo da vítima do veículo, o largou em via pública e escapou sem prestar socorro. Uma demonstração de total menosprezo pela vida humana. O recurso menciona ainda que há mais de 20 multas por excesso de velocidade em nome do acusado e destaca que a medida de suspensão da habilitação é ineficaz neste caso, considerando o histórico do réu de dirigir mesmo sem a devida permissão legal. Vitor foi liberado por determinação da juíza Alessandra da Rocha Lima Reutz, da primeira vara criminal da capital, após aceitar o argumento da defesa de que não existem mais ameaças à condução do processo ou à ordem pública. Fábio Toshiro tinha acabado de se casar e decidiu caminhar pela orla da Praia da Barra da Tijuca junto com a esposa, depois de terem feito o check-in no hotel, Maurício. Mais um daqueles casos estarrecedores, né? Todo mundo se lembra muito bem dessa cena, daquele atropelamento terrível enfim, o casal... Atropelamento, você está sendo bondoso, né, Maurício? Aquilo foi um assassinato, um homicídio. Um homicídio intencional. Quem anda numa via naquela velocidade, evidentemente quer matar alguém. Quer matar alguém ou tá sob efeito de algum psicotrópico, né? De álcool, de drogas. Também é ilegal, enfim. Da mesma forma. É um absurdo. Na noite de núpcias, imagine a infelicidade, o trauma que causou a essas famílias. Essa é uma coisa assim irreparável. Estarrecedor o fato de esse influencer ter sido libertado e o Ministério Público tentando reverter. Influencer, né, Maurício? Influência é aquela que influencia as pessoas. Uma péssima influência, a maior parte desses influencers, Maurício, são pessoas do mal, sabia? Pois é. Ô Madureira, a gente vai, pra gente encerrar aqui o Jornal da Tupi, a gente traz um tema que você levantou, uma bola que você levantou aqui no teu comentário no Expresso Madureira sobre Léo Lins, quando a gente analisava a situação do MC Pose que ganhou liberdade ontem, a saída dele cercado de seu público, de seus fãs lá no Complexo Penal de Jericinó, a gente falou, foi citado o nome do Léo Lins, o humorista que foi condenado ontem a 8 anos e 3 meses de prisão, além de pagamento de multa equivalente a 1.170 salários mínimos em valores à época de uma gravação de um vídeo que circulou aí pelas redes e indenização de R$304 mil aproximadamente por danos morais coletivos. Essa condenação por piadas preconceituosas durante um stand-up chamado de Perturbador reacendeu aí o debate sobre os limites do humor
e também da liberdade de expressão. Parte do público aí vendo como uma forma de censura ou de repressão ao pensamento, alegando aí que o humor deveria ser sempre um espaço livre. E, por outro lado, muita gente argumentando que o humor não pode ser usado como ferramenta para legitimar discursos racistas e discriminatórios. Qual é a tua opinião, Madureira? Olha, antes de mais nada, Maurício, quero deixar bem claro, eu sou humorista e não estou fazendo aqui uma defesa corporativa, né? Nenhuma defesa específica do Léo Lins. Eu estou apenas colocando que o artista, no caso o Léo Lins, quando você está lá interpretando, né, uma comédia, né, uma peça de teatro, um filme, ou mesmo uma obra qualquer, você não exatamente você está dizendo aquilo que você pensa, você está representando um papel, você está criando uma persona. Senão vamos prender hoje ainda a Débora Bloch, né, que está fazendo lá a Odete Reutemann, que fala as maiores barbaridades. Eu conheço, por exemplo, assim como eu conheço o Léo Lins, que tenho certeza que ele não é racista, como a Débora Bloch também não é o Odete Reutemann, né? São profissionais, artistas, exercendo sua arte na provocação, né? No caso do Léo Lins, ele usa essas piadas assim, que seriam preconceituosas, no sentido de provocar a nós, né? A fazer com que a gente reflita. O humor é isso. O amor e o humor, eles representam de fato uma forma que o ser humano inventou de enfrentar os seus paradoxos, né? As suas contradições, as suas coisas mais difíceis. Então, tem que entender que uma coisa, outra coisa. O problema é que ele desperta no receptor, né? Em parte de seu público, né? Que está disposto, enfim, a ouvir, que curte a arte que o humorista faz, que o Léo Lins faz, né? Desperta alguns sentimentos que também não são lá aceitáveis, né? Vou trazer aqui uma ponderação que é bem interessante. A gente estava até compartilhando fora do ar, do ator Pedro Cardoso. Ele diz aqui: minha opinião sobre as pessoas é a arte, e a arte dos dois é relevante. Eu nem tenho opinião sobre os dois. Conheço poucos versos de um. Os dois, no caso, o Pose e o Léo Lins. Conheço poucos versos de um, poucas piadas do outro, mas a criminalização de ambos me faz nos perguntar em que momento um ato de intervenção artística passa a ser um crime. Aí ele cita o exemplo do Sidney Magal cantando aí "Se te pego com outro te mato". Estaria ele incentivando o feminicídio ou expondo o machismo doentio dentro da sociedade? É uma reflexão interessante. Isso, o Pedro foi muito... quando você... se eu te pego com outro te mato, você está expondo um lado da sociedade que pode ser discutido a sério, mas pode ser discutido com um viés humorístico. Quer dizer, na realidade, né, a gente tem que ter a capacidade de rir de nós mesmos, né? De não nos levar muito a sério e também começar a examinar profundamente os nossos preconceitos. É isso. Né? Os nossos defeitos. Perfeito. Marcelo Madureira, comentarista do Jornal da Tupi, junto com Chico Otávio, os dois estiveram comigo aqui nessa edição, que teve a coordenação da Renata Victor, edição executiva do Jornal da Tupi do Sidney Rezende, de férias. Nesse período volta dia 16, na sonoplastia o João Tavares, na central técnica o Éder Ferreira, coordenação de jornalismo da Márcia Pinho, coordenação de esportes da Karen Calisto. Amanhã estaremos de volta com o Jornal da Tupi. Vem aí o Super Futebol Tupi, Team 5G com Botafogo e Ceará. Luiz Penido no comando. Forte abraço, boa noite. Tchau, tchau.